Será que você tá vivendo igual o Zeca Pagodinho, só deixando a vida levar? Porque eu já vivi como o Zeca Pagodinho e eu vou te contar uma coisa, minha amiga, não foi bom não. Espera aí que eu vou te contar tudinho e como é que você tem que ficar atenta aí pra você também não viver igual o Zeca Pagodinho. Eu sou a Nath Gaia, especialista em produtividade positiva, e no vídeo de hoje eu vou te contar sobre os perigos de viver como Zeca Pagodinho, só deixando a vida levar, e quais são as consequências disso. Mas antes eu vou te contar um pouquinho da minha história, como é que eu me percebi vivendo assim, e quem sabe você também não se identifica. E só um alerta, o vizinho tá fazendo obra, então talvez tenha aí um pouquinho de barulho de obra no fundo, mas feito é melhor que perfeito, então bora lá! Bom, corta a cena para 2013, 2014, quando eu estava fazendo a minha segunda faculdade. Eu sou formada em turismo com gestão e hotelaria e também sou formada em administração. Então, na época que eu estava fazendo administração, eu já tinha meus 27 anos, mais ou menos, já estava formada, já tinha feito até pós-graduação. E eu comecei a viver como Zeca Pagodinho. E aí foi assim, ó, eu trabalhava, eu tinha um estágio de 6 horas, era na parte da manhã. Eu lembro que 3 da tarde era o horário que eu já ia embora. E eu fazia faculdade de noite. E eu comecei a me perceber, me dando desculpas para fazer coisas que sempre foram muito importantes para mim. Como, por exemplo, ler. Nessa época eu não estava lendo, eu quase não estava fazendo atividade física, eu estava fazendo bem assim mais ou menos, porque eu falava que eu não tinha tempo. Eu trabalhava 6 horas, fazia faculdade de noite e eu falava que eu não tinha tempo. Na maior cara de pau, porque eu não estava me percebendo vivendo uma vida sem muita perspectiva. Porque acontece quando a gente vive igual o Zeca Pagodinho, é que a gente vai vivendo no automático, a gente vai vivendo um dia de cada vez e é no automático, sem muita perspectiva de um futuro, de fazer coisas de propósito. Então a gente vai só vivendo, era estágio, casa, depois faculdade, casa, e assim eu tocava. E aí quando eu me peguei dando desculpas para essas coisas que eram muito importantes para mim, que eu gostava muito, por exemplo, ler, eu sempre gostei muito de ler, sempre fui muito ávida pela leitura e de repente eu tava falando, não tô lendo quando não tem tempo. Aí a conta começou a não fechar na minha cabeça, né? Falei, gente, mas não dá, o que eu tô falando pra mim é uma mentira, eu tenho tempo. O que eu estou fazendo com esse meu tempo que tá confuso pra mim? Uma das principais causas da gente viver como o Zeca Pagodinho, viver deixando a vida levar, é a falta de clareza. Se a gente não tem clareza de onde a gente quer ir, pra onde a gente quer ir, a gente vai, né, deixando a vida levar, mas aí a vida vai te levar pra qualquer lugar. E aí, de repente, você chega e fica igual aquele meme do John Travolta, né? Tipo, você não sabe se você tá aqui, pra onde é que eu vou, como é que eu vim parar aqui. Então, o perigo, né, da gente não ter clareza é a gente se perder num caminho. É a gente olhar, assim, várias possibilidades, não saber qual escolher, qual que vai ser melhor pra gente, porque a gente realmente não tem clareza. Então, quando eu estava nesta fase aí da minha vida, eu ainda estava um pouco adormecida. Eu estava me pegando nas minhas desculpas, mas eu não sabia o que fazer ou como fazer para sair dessas minhas desculpas. Até que se passaram, assim, 1 ano, 2 anos, mais ou menos. Uma chefe minha, de uma outra empresa, nisso eu já tinha ido trabalhar em outra empresa, enfim, ela virou e me perguntou assim, Nath, onde é que você se vê em 5 anos? E eu paralisei, porque até então, mesmo eu já sabendo que tinha alguma coisa de errado, porque eu estava me dando desculpas e isso já estava claro pra mim, mas eu não estava sabendo que eu ainda estava um pouco adormecida, porque eu continuei num padrão um pouco Zeca Pagodinho, um pouco automático. Eu não tava assim, nossa, eu quero buscar algo além. Eu tava tipo aqui. Aonde? Na zona de conforto. Que a zona de conforto é o quê? Quentinha, gostosinha, a gente quer ficar pra sempre, né? E aí na hora que ela me perguntou, onde é que você quer? Onde é que você se vê em 5 anos? Eu fiquei assim, ó, sem reação. Porque eu realmente não sabia.
Só que essa pergunta que me despertou. Foi essa pergunta que me fez parar pra pensar assim, gente, pra onde é que eu tô indo? Eu já tinha finalizado 2 faculdades, já tinha morado fora, já tinha empreendido, já tinha tido os meus negócios online, enfim. E aí? O que que eu queria pra mim? Eu queria clareza. Eu queria clareza. Então, quando ela me perguntou isso, eu não soube responder, foi aí que eu fui em busca, foi meio que um chute na bunda para eu buscar referências, para buscar formas, para buscar clareza. E foi até, eu conto até no meu vídeo de Perdida a Dona do Tempo, como é que eu saí desse estado que eu chamo de Zeca Pagodinho e comecei a empreender, porque eu vi que era o que fazia mais sentido para mim. Então, como é que a gente pode se perceber vivendo como Zeca Pagodinho? Não tendo clareza de objetivos, não tendo clareza do que tá te incomodando, porque às vezes a gente tá incomodado, a gente tá frustrado, a gente tá desmotivado, mas a gente não sabe por quê, a gente não sabe fazer diferente, a gente não sabe por onde é que a gente começa. Então, se esse incômodo, se você já tá sentindo esse incômodo que a falta de clareza ela provoca, e se você fica assim, tá, beleza, eu sei que alguma coisa tá errada, mas eu não sei sair desse caminho, é um sinal de que você tá vivendo como Zeca Pagodinho e você tá despertando. Né? E aí, você que já está começando a se despertar, eu te convido a me seguir lá no meu Instagram, no @natgaia, porque lá um dos meus objetivos é te ajudar a desenvolver clareza para você conseguir organizar melhor seu dia a dia, sua rotina, seus hábitos, empreender suas ideias, enfim. Tem também o meu podcast Desenrolando com Nath Gaia, que toda semana, toda segunda-feira tem um episódio novo com temáticas variadas, desde vida profissional, carreira, empreendedorismo, a hábitos, a produtividade, enfim. Porque eu encontrei no meu trabalho hoje uma forma de despertar as pessoas desse estado meio sonolento que o Zeca Pagodinho ele proporciona. Você já se percebeu dando essas desculpas? Qual desculpa que você mais usa para não fazer aquilo que é importante para você? Igual eu falei, né? A minha era eu não tenho tempo. Aí eu aprendi que tempo é prioridade, mas é isso aí, é assunto até para outro vídeo. Me conta então qual que é a sua maior desculpa. E será que você tá vivendo também como Zeca Pagodinho? Não deixe a vida te levar. Você deve direcionar a sua vida para um lugar, de preferência um lugar onde você queira ir, né? Se tá difícil, se tá complicado, se você ainda não conseguiu desenvolver sua clareza dessa forma, né? O que faz sentido pra você, pra onde é que você quer ir, onde é que você se vê. Não precisa nem ser daqui a 5 anos, não. Daqui a 6 meses. No final agora de 2021, a gente começa a ter clareza quando a gente se planeja, quando a gente se organiza. Eu já deixei aqui o vídeo de planejamento do ano. Se você ainda não viu, vou deixar o card aqui em cima para você assistir esse vídeo, porque já é um primeiro passo para você sair do estado de inércia Zeca Pagodinho e realmente dar um passo na direção da clareza. Desenvolvendo clareza, tá, Nath? Eu percebi que eu estou vivendo Zeca Pagodinho. Eu também falo que eu não tenho tempo. Ah, outra desculpa, que é uma desculpa, é o não sei. Ai, Nath, mas eu não fiz isso porque eu não sei. É muito fácil a gente se ancorar na desculpa do não sei. E correr atrás, né? Por que a gente não corre atrás? O Google tá aí, gente. Vamos buscar as respostas, vamos procurar pessoas de referência, né? Então, ó, já falei que duas desculpas, né? Se você já se tocou e não, Nath, realmente eu tô igual o Zeca Pagodinho, como é que eu faço pra sair do Zeca Pagodinho com autoconhecimento? Ah, sim. Autoconhecimento é a base de tudo, 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 tudo. Sem autoconhecimento fica difícil qualquer desenvolvimento. Até o desenvolvimento profissional. Como é que você vai saber o que você realmente precisa se desenvolver, precisa aprender, enfim, se você não tem clareza? Inclusive, eu já tive cliente lá no Jornada Dona do Tempo que me falou assim, Nath, eu sou formada, tipo assim, a formação dela não tinha absolutamente nada a ver com a atuação dela, mas ela não conseguia sair da atuação e ir para a área de formação porque ela se especializou demais no que ela fazia, na atuação dela. Só que aí o seguinte, ela gostava do que ela fazia? Não. Mas ela não se viu com alternativas, ela continuou fazendo, porque quanto mais ela fazia, mais ela se tornava referência e mais ela se distanciava. Olha o perigo de você viver aí como Zeca Pagodinho. Então, esse vídeo aqui foi para chamar sua atenção. Me conta aqui no box de comentários
quais são as suas principais desculpas. E se você tá sentindo aí que você tá bem Zeca Pagodinho, sai dessa, vai lá no Instagram me seguir no @natigaia e qualquer comentário, sugestão, manda aqui no box que eu vou adorar te responder. É isso. Espero que você tenha gostado e até o próximo. Tchau!